Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades e fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus Cristo nos ensinando que é do coração do homem que saem as impurezas. Não é o que entra nele que o torna impuro. Porque assim os antigos achavam que alguns alimentos eram impuros, ou então alguns alimentos que tivessem passado pelas mãos dos pagãos estavam impuros e poderiam tornar a pessoa impura. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção, porque toda a criação de Deus foi uma criação que foi feita na sua perfeição, na sua pureza. Então, o que torna o ser humano impuro não é os alimentos, não é aquilo que entra no ser humano, mas é a sua forma de reagir diante das coisas que entram no ser humano. Por isso que nós vemos Jesus Cristo nos chamando a atenção sobre isso. Jesus nos fala do alimento, mas também Ele está querendo nos chamar a atenção sobre o nosso convívio, sobre as nossas relações, sobre aquilo que nós vemos, porque uma vez que o nosso coração está impuro, nós só estaremos com os olhos fixos para a impureza. Uma vez que o nosso coração começa a ser purificado, o nosso coração ele começa a se voltar para as coisas santas, para o próprio Deus. E é isso que vai fazendo com que o nosso coração purificado seja capaz de perceber a presença de Deus em nossa vida. Por isso que o Evangelho de hoje nós podemos trazer 3 coisas que aprisionam e tornam impuro o nosso coração. O primeiro deles, a primeira coisa é a ganância, porque a ganância ela vai nos fechando em nós mesmos, onde nós começamos a usar das pessoas como objeto ou das circunstâncias. Nós ficamos querendo unicamente e somente acumular para suprir certas carências. Isso vai tornando o nosso coração endurecido, incapaz de agir com caridade, de dar um passo para fazer o bem ao próximo, porque nós ficaremos sempre buscando o nosso próprio bem. Depois, a segunda coisa que torna o nosso coração impuro é o egoísmo, o desejo de prazer, o desejo de satisfações, onde nós ficamos buscando unicamente o nosso bem e nós não conseguimos mais realmente fazer os outros felizes. Nós ficamos buscando unicamente as nossas satisfações, os nossos prazeres e não conseguimos tornar ninguém feliz. Não conseguimos realmente fazer com que as pessoas se sintam bem junto de nós. E nós vamos escravizando essas pessoas em nós. Por isso que nós precisamos aprender também a reconhecer o nosso pecado.
porque somente quando nós reconhecemos o nosso pecado que nós nos tornamos capazes de nos relacionar bem com os outros. E depois, a terceira coisa que torna o nosso coração impuro é o egocentrismo. O egocentrismo nos faz achar que o mundo gira em torno de nós e nós somos o centro de todas as coisas. Este egocentrismo nos impede de agir com misericórdia, que é essa capacidade de tocar a vida do outro, de experimentar a vida do nosso próximo. E esse é um cuidado que nós precisamos ter para que a gente não faça da nossa vida, não torne a nossa vida um antro de corrupção. Porque muitas vezes, quando nós temos o nosso coração impuro, nós vamos tornando impuro tudo aquilo que nós também tocamos. Todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. E nós começamos a viver sempre em busca das nossas próprias satisfações. Por isso que Jesus Cristo ele nos exorta que não é o que entra em nós que nos torna impuro, mas é o que sai de nós. É a nossa forma de ler, de sentir, de agir ou reagir diante da realidade das circunstâncias. Se nós temos um coração puro, uma imagem ruim não nos levará a cometer pecado, mas nos fará ter uma grande docilidade de correção daquela imagem ruim. Quando nós temos um coração puro, nós não conseguimos escutar coisas ruins, porque aquelas coisas ruins, elas, por incitarem coisas também em nós começamos a nos afastar delas. Por isso que o coração puro é sempre aquele que será capaz de se inclinar muito mais às coisas de Deus, às coisas santas, àquilo que é a obra de salvação, e sempre deixará aquilo que não presta, que é desordem, de lado, porque um coração purificado sempre será capaz de agir como Deus age. O coração impuro, ele age sempre segundo os seus próprios preconceitos. E esses preconceitos nos aprisionam e vão nos fazendo cada vez mais adentrar nesse grande vício que é motivado por essas desordens do nosso interior, que é a ganância, o egoísmo e o egocentrismo, que torna o nosso coração impuro, incapaz de se relacionar bem com o seu próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.